Olá, tudo bem? Alegria para este contato, satisfação e o desejo de que você e sua família estejam bem. Passando sempre para apresentar novos convidados com novos temas. Nós temos a alegria de apresentar para os nossos internautas o professor Romualdo Galiano. Ele é mestre em letra português. Ele vai fazer uma fala interessantíssima sobre a consciência negra. Tema sempre muito atual, tema sempre muito interessante para a gente refletir sobre esse contexto do negro na nossa história, com respeito, com valor, sem deixar margem para o preconceito ou para qualquer tipo de atitude desvalorativa. Mas essa fala eu deixo para que o professor Romualdo contextualize. Não esqueça, compartilhe o nosso canal, deixe o seu gostei no nosso canal, se inscreva no nosso canal e comente as nossas participações. Tudo bem? Fica com Deus. Olá, tudo bem? Sou o professor Romualdo Galiano, mestre em letras português pela Universidade Estadual do Piauí, Pedro Segundense, filho de Dona Raimundinha Marciano e José Galiano, uma dona de casa e um agricultor, mestre de obras e também lutador por mudanças sociais. Estou aqui para falar sobre um tema de fundamental importância, até mesmo como uma forma de agradecimento a um povo que muito sofreu e que muito lutou para construir o Brasil que temos hoje. Vamos falar sobre o dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, como uma data de grande importância e de grande significação para a população afro-brasileira e para todas aquelas pessoas que vivem à margem da sociedade. O 20 de novembro, instituído como o Dia da Consciência Negra, nos traz uma recordação, uma memorização vivificada na pessoa de Zumbi dos Palmares, um herói brasileiro, um herói que lutou pelas causas sociais, que lutou pelo povo negro, que lutou pelos indígenas, que lutou por brancos que viviam em situação de vulnerabilidade. Há muito que se comemorar em termos de referências boas que temos de pessoas negras que lutaram por nós, que fizeram história, que eternizaram sua voz e sua luta pelo bem da sociedade, por uma harmonização de fato entre os povos, tendo em vista que nós somos um país e um mundo multicultural. Não existe puritanismo em raça, não existe puritanismo em nenhum segmento social. Precisamos conviver com a diversidade, precisamos conviver com o diferente, até porque nós somos o diferente para alguém em qualquer situação que seja. Em algum momento nós vamos ser o diferente, e como diferente nós precisamos ser respeitados, bem tratados, e assim como nós precisamos respeitar e bem tratar os outros. Infelizmente, a comunidade negra vive sofrendo práticas de racismo, práticas de violência em todos os âmbitos. Violência física, social, de raça, de cor, de gênero. E tudo isso junto acaba abalando a identidade do povo negro, como também a identidade das minorias, que está dentro dessa luta contra o racismo, contra o preconceito, contra a intolerância e o ódio, principalmente em forma de discurso. A violência não se dá por meio apenas de agressões físicas, né? Existem vários tipos de violência e precisamos reagir para combater essa violência, de uma forma que o outro, aquele que violenta, possa entender que todos nós temos um lugar para ocupar,
que nós falamos de um lugar, que nós ocupamos um lugar, que temos uma voz, temos vivências, e para isso a gente precisa, né, de espaço onde nós vivemos. Até porque a gente vive em coletividade é para ajudar uns aos outros, é para tentar resolver ou pelo menos amenizar os problemas da humanidade, não só os meus problemas enquanto ser, enquanto indivíduo, enquanto cidadão ou profissional, mas aqueles problemas que afetam a coletividade. Né? A identidade da classe, a identidade religiosa, a identidade cultural, identidade de costumes e várias outras que juntas formam esse todo que é o nosso Brasil. Então, o 20 de novembro ele tem uma significação muito grande para o povo negro e para quem é de luta pela igualdade social, pela justiça social, porque Zumbi dos Palmares deu esse testemunho em vida. E é uma referência para nós. Durante muito tempo, o branco ou o que tem identidade contrária à identidade negra fez um discurso de ódio, de menosprezo, de exclusão. O primeiro deles foi calando a voz do povo negro e do povo indígena e daqueles que não comungavam com esse projeto de destruição de raças, de povos, de gêneros. A gente precisa reagir. O nosso projeto é de reconstrução, é de desconstrução de estereótipos raciais criados pelo branco. É uma luta de harmonização entre as classes sociais, entre os povos, né? Enfim, pelo bem da humanidade, porque todos nós somos humanos. Então, nesse mês de novembro, a gente fala muito, questiona muito, traz à discussão temas relacionados ao racismo e à identidade de negros e negras, porque a gente entende que é dessa forma que a gente vai chegar ao conhecimento, e só o conhecimento é capaz de quebrar esses preconceitos, esses racismos, machismos e homofobias que há dentro da nossa sociedade. Somente quando a sociedade, a população se unir, é que ela vai realmente ter força, inclusive para exercer o seu direito democrático. Regime esse que deve ser feito para o povo, voltado para o povo e com total especialidade às necessidades que o povo sofre. Quero dizer que foi através da educação e da leitura, né, do conhecimento dos Cadernos Negros, que é um periódico que há mais de 40 anos vem trazendo publicações, um ano poesia, o outro contos, sobre as vivências, sobre a história, a voz, o discurso e o lugar do negro e da negra no Brasil. Através dos Cadernos Negros, fui estudando identidade, né? Identidade de povos, identidade de gênero e várias outras que são de tão importância que a gente possa estar construindo a nossa identidade através da nossa voz, dos nossos costumes, né? E tendo esse conhecimento através da educação, da leitura, cheguei ao mestrado e defendi essa dissertação, né? Intitulada O Corpo Negro e a Construção de Identidades Afrodescendentes na Literatura dos Cadernos Negros. E através dessa leitura, né, literária, foi que eu abracei algumas causas sociais e projetos sociais, inclusive em execução hoje. Aqui na nossa cidade de Pedro II, a gente tem vários grupos, né, de cidadãos e cidadãs que se organizam para dar visibilidade à arte, à poesia, né, a questão da organização mesmo da população em relação à limpeza, ornamentação de ruas. Nós temos vários grupos, né, que atuam dentro dessa organização social. E nesse mês também a gente executa, né, um projeto muito importante que é o Gira Afrocultural Brasileiro, né, que acontece todos os anos nessa data do 20 de novembro. E através dessas questões, né, que a gente conhece, que a gente entende que são lutas de todos nós, é que a gente precisa fortalecer a luta de classe, a luta de gênero, né, a luta não de raças, né, mas de uma raça apenas, que é a raça humana.
e que a gente pare de fazer essas divisões para excluir, que a gente possa fazer essas divisões para entender como uma forma didática como funciona a nossa organização social, né? Mas não para excluir, não para maltratar, não para matar, porque infelizmente chega a esse ponto para você ver o tamanho da maldade que é esses preconceitos e essas ideias destruidoras que implantaram na mente das pessoas. Então, a partir daí, a gente vai desenvolvendo projetos, dialogando com as pessoas, a gente faz um trabalho muito importante também, principalmente conversando com o público estudantil, né, por onde a gente vai passando, como uma forma de conscientizar e de deixar esse legado também para as gerações futuras. Daí é importante a gente entender que a linguagem poética também ajuda, como fez Kut, fazendo aqui um poema intitulado Torpedo, a partir dessa visão que ele, enquanto negro, tem da realidade, da identidade negra, né, fora desses moldes que foram colocados principalmente por pessoas racistas, né, a questão da incompatibilidade, da reclusão. Dentro desse poema, a gente entende que é uma identidade fortalecida, né, pela busca do acesso do corpo negro, com relação à liberdade, aos direitos e às várias formas de comunicação. Então, o poema diz o seguinte: Irmão, quantos minutos por dia a tua identidade negra toma sol? Nesta prisão de segurança máxima? E o racismo em lata, quantas vezes por dia é servido a ela como hóstia? Irmão, tua identidade negra tem direito na solitária a alguma assistência médica? Ouvi rumores de que ela teve febre alta na última semana e espasmos, uma quase overdose de brancura, e fiquei preocupado. Irmão, diz a tua identidade negra que eu lhe mando um celular para comunicar seus gemidos e seguem também os melhores votos de pleno restabelecimento e de muita paciência para suportar tão prolongada pena de reclusão. Diz ainda que continuamos lutando contra os projetos de lei que instauram a pena de morte racial e que ela não tema ser a primeira no corredor da injeção letal. Um grande abraço deste teu irmão de presídio, assinado Zumbi dos Palmares. Muito forte essa letra, e através daqui a gente entende também como foi a história, como que a história se organizou para aniquilar, para destruir e para, vamos dizer assim, culpar o povo negro dos erros do passado, né, que continuam presentes até hoje, mas sem focar no verdadeiro produtor dessas mazelas e dessas confusões que enfrentamos hoje em dia. Se existem culpados, com certeza não são as vítimas, porque elas foram usadas para o regime de escravidão, para o regime de opressão. Então, é por isso também que nós precisamos nos organizar e dizer, né, que nós estamos aqui para contribuir, não para destruir a cultura do outro. O povo negro e nós que lutamos pelas causas sociais e pelas minorias, não estamos lutando para destruir a cultura do outro, mas para construir a nossa cultura, a nossa história, porque durante muito tempo o outro falou a nossa voz. E a gente tem voz, a gente tem vivências, a gente tem práticas culturais, a gente tem costumes, né? Uma crença, uma fé. Então, o importante é que todas essas crenças, todos esses costumes e culturas possam conviver juntos. E é através da leitura, do conhecimento e dessa conscientização e a luta em prática que a gente precisa fazer isso. E eu conclamo aqui, de modo especial, toda a elite intelectual, né, que fez um juramento, que fez pesquisas, que estudou, que apresentou um projeto, que faça valer isso. Esse juramento que você fez
pela igualdade social, pela justiça social, pelos direitos da pessoa humana. Então, é uma questão legal lutar pelos direitos humanos, lutar contra o sistema de opressão, contra o sistema de exclusão. É direito, é legal e a Constituição Federal está aí para isso. Então, pessoas, é um prazer estar conversando aqui com vocês e dizer que a luta é de todos nós e que quando se faz de forma organizada e que quando se conhece, se valoriza, a sua história tende a aparecer, a sua voz tende a aparecer, a sua imagem tende a aparecer. Nós não precisamos de representações de fachada, porque a essência é que deve prevalecer nessas representatividades. E quando não se conhece as causas, quando não se conhece os problemas que essas pessoas e que esses grupos sociais, que essas tribos urbanas enfrentam, não tem como haver representatividade. Vamos dar um salve às lutas sociais, aos movimentos sociais, às pessoas que lutam pelo bem comum e que procuram unir todos para uma coletividade justa, uma coletividade útil e que para que a gente possa também se sentir útil para a nossa comunidade e para as comunidades dos outros. É importante que esse 20 de novembro marque a história de luta e o sucesso de muitos negros e de muitas negras que são referência hoje em dia. Nós temos boas referências na literatura, como Machado de Assis, Maria Firmina dos Reis. Na música nem se fala. O Brasil é cheio de intérpretes, de compositores e de músicos negros. Do samba ao pagode, ao funk, ao forró. E a MPB, temos em todos os gêneros musicais, nós temos a representatividade negra. Por isso vamos continuar firme na luta e sempre com a certeza de que todos nós vamos levantar essa bandeira da vitória, não como um troféu apenas de exibicionismo, mas como uma forma de manter, né, de preservar essas culturas e que as gerações futuras possam conhecer a sua história, a história dos seus antepassados, a história de luta, e que não seja apenas uma referência ruim, que o negro e a negra das gerações futuras possam ter bons nomes para se referenciar, possam ter bons nomes para se inspirar, e que a voz do próprio povo negro seja ouvida na sociedade, porque todos nós temos esse direito garantido na lei da vida e na lei dos homens. Boa sorte, um abraço a todos, força, resistência. Sou o professor Romualdo Galiano e estou aqui para dialogar com vocês sempre que possível com essas temáticas. Obrigado pelo espaço. Vamos divulgar, disseminar as boas ideias, ideias do bem, ideias que não dividam a população, que una e que a gente possa respeitar uns aos outros. Viva Zumbi dos Palmares, salve a comunidade negra, estamos juntos na luta, porque a vitória pode ser a continuidade de uma luta ou o início dela. Até mais.